Dinheiro é um assunto frequentemente mencionado na Bíblia. Quase metade das parábolas de Cristo estão relacionadas a assuntos financeiros. Cerca de 20% do Sermão do Monte menciona assuntos financeiros. E o mais surpreendente, existem mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro e posses materiais, conforme pesquisa realizada por Howard Data. Muitos desses versículos financeiros falam sobre investimentos. A Bíblia apresenta diversos princípios para você fazer bons investimentos. Ela diz como ter lucro nos investimentos, quais os tipos de investimento valem a pena, bem como quais você deve se manter longe. Sendo assim, abordarei aqui 12 princípios bíblicos sobre investimentos que, se você conhecer e aplicar, provavelmente aumentarão a rentabilidade e a segurança dos seus investimentos e te proporcionarão uma vida muito mais próspera. Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você gosta dos assuntos finanças e Bíblia, considere fortemente se inscrever neste canal. Primeiro princípio bíblico para investimentos de sucesso: defina seu alvo. Paulo, certa vez disse: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. O apóstolo tinha um grande objetivo, o prêmio do chamado celestial. Note que um objetivo tão grande assim só pode ser conquistado por quem o coloca como alvo de vida. O mundo dos investimentos funciona de forma parecida. Usamos os investimentos para conquistarmos alvos grandes, para adquirirmos a casa própria e sairmos do aluguel, para criarmos uma reserva de segurança e não mais vivermos aflitos diante dos imprevistos da vida. Investimos para conquistarmos a independência financeira e não precisarmos de trabalhar para viver. Logo, para que você prossiga nesses grandes alvos, você primeiro precisa definir quais são seus alvos. Segundo princípio bíblico para investimentos de sucesso: planeje como chegará em seu alvo. Jesus questionou: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, 28 ao 30. Quando percebi que é possível viver de renda, que pessoas comuns que não receberam grandes heranças conseguem conquistar a independência financeira, eu defini que a independência financeira seria um grande alvo em minha vida. Consequentemente, determinei que iria investir pelo menos 20% da minha renda, seguindo o exemplo de José no Egito. Evidentemente, eu não conseguia investir esse percentual no começo. Afinal, eu nem mesmo tinha o hábito de poupar. Eu comecei investindo 1% da minha renda, depois passei para 2%, 5% e assim por diante. Conforme minha renda aumentava, eu aumentava meus aportes. O fato é que eu defini um alvo e prossegui em direção a ele. O mesmo você precisa fazer. Defina seu alvo de investimento e prossiga, mesmo que em passos curtos, para ele. Terceiro princípio bíblico para investimentos: deixe seu alvo visível, bem visível. Nem sempre fazemos aquilo que queremos. Muitas vezes, fazemos apenas aquilo que está mais fácil, acessível ou visível. Se você está na fila de um supermercado e vê um chocolate ao lado do caixa, é possível que compre. Inclusive, muitas pesquisas atestam que os produtos mais visíveis são os produtos mais comprados. Foi pensando nisso que o Senhor entregou uma mensagem ao profeta Abacuque e disse para ele: escreva a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Isso está em Abacuque 2:2. Então,
escreva qual é o seu alvo e como você chegará nele. Por exemplo, meu alvo é ter um complemento de renda equivalente a 3 salários mínimos. Para isto, irei investir pelo menos 20% da minha renda. Depois de escrever, deixe seu alvo num lugar bem visível. Eu costumo deixar meus alvos no fundo de tela do celular ou do meu notebook. Quarto princípio bíblico para investimentos: seja incondicionalmente fiel. Muitos não investem por terem pouco dinheiro, mas quem age assim não percebe que o objetivo não é fazer um investimento. O objetivo é se tornar um investidor. Se você recebe dinheiro de um processo na justiça e o investe, você simplesmente fez um investimento. Isso não o torna um investidor. Agora, se você investe todos os meses, mesmo que pouco, aí sim você se torna um investidor. É como Aristóteles disse: somos aquilo que fazemos repetidamente. Lucas 16:10, parte A diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Se você definiu que será um investidor para alcançar determinado alvo, é importante que você haja como investidor tendo muito ou tendo pouco. Sim, eu sei que é difícil, quase impossível investir quando se recebe pouco. Ora, quem recebe um salário mínimo dificilmente conseguirá poupar 10 ou 20% da renda. Eu tive essa dificuldade. A maneira que encontrei foi começar a investir poucos centavos e reais. Depois, passei para 1% da minha renda. Depois, para 3, 5 e conforme minha renda aumentava, meus aportes foram também aumentando. Quinto princípio bíblico para investimentos de sucesso: não procrastine. Quase todo investidor iniciante procrastina. Ele fica estudando por horas, estuda tudo sobre todos os tipos de investimento. Ele fica observando o mercado, vê os índices de inflação, juros, os índices das bolsas de valores. Ele fica imaginando qual é o momento ideal de começar a investir, mas nunca investe nem um centavo sequer. Eu fui assim, até o momento que me deparei com o versículo que diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11:4. Amanhã você vai desejar ter começado hoje. Então pare de enrolar e comece. Quanto mais cedo você começar, mais benefícios seus investimentos darão. Imagine onde você estaria se já estivesse começado a investir no ano passado. Imagine se você já estivesse investindo regularmente há 5 anos. Quanto você teria hoje? Quanto estaria recebendo em dividendos? E se você já estivesse investindo há 10, 15 ou 20 anos? É possível que você estivesse vivendo de renda. É claro que você precisa estudar para investir, mas a prática faz parte do estudo. Isso é tão importante que merece ser repetido. A prática faz parte do estudo. Então, pratique, invista. Não precisa investir muito. Comece investindo pouco. Com menos de R$100, você consegue comprar diversos títulos do Tesouro Direto, diversas ações e cotas de alguns fundos de investimento imobiliário. Então, estude e invista. Sexto princípio: seja um bom mordomo. Tudo o que temos pertence a Deus e não a nós. Nós somos apenas mordomos, isto é, administradores dos bens de Cristo. Logo, precisamos ser minimamente confiáveis. Nesse sentido, há um versículo que mexe muito comigo. Ele diz: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Isso está em Lucas 16:11. Estamos falando sobre investimentos com princípios bíblicos. Para investir, primeiro você precisa poupar. Para poupar, você não pode gastar tudo o que recebe. Você não pode viver endividado. Você precisa seguir um orçamento, gastar com sabedoria. Enfim, você precisa ser um bom mordomo dos bens de Cristo. Sétimo princípio para investimentos de sucesso: seja paciente. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos a aumentará. Provérbios 13:11. Aprender a ser
paciente é um bom complemento para ser incondicionalmente fiel, como tínhamos dito anteriormente. Construir um patrimônio capaz de sustentar você e sua família leva tempo. Pense nisso como se estivesse cultivando uma grande árvore. Essa árvore te dará muitos frutos, frutos para você e até mesmo para seus filhos e netos. Porém, não é da noite para o dia que ela crescerá. Falo por experiência própria, afinal, não foi do dia para a noite que eu consegui criar uma reserva de segurança equivalente a 6 meses do meu custo de vida. Foi demorado, foi investindo pouco a pouco. Demorei, mas consegui. E foi essa reserva que me possibilitou investir tempo nos projetos que sempre sonhei. Entre eles, este que você está acompanhando, sim, o Vamos Prosperar, é fruto dos investimentos que fiz, pois eu só pude me dedicar integralmente a esse projeto quando tive uma reserva de segurança e investimentos que me gerassem renda sem exigir meu trabalho direto. Oitavo princípio bíblico para investimentos: invista somente no que você conhece. Você só deve investir naquilo que você conhece. Se você não entende o que é determinado investimento, não invista, mesmo que seja algo que promete uma boa rentabilidade. Se você não conhece, se não sabe explicar para alguém, não invista. Salomão certa vez disse que todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 13:16. É por investir sem conhecer que muitos caem em golpes. Tem um amigo que vendeu seu carro para investir em algo que prometia uma rentabilidade de 5% ao mês. Perguntei para ele como que funcionava esse investimento, mas ele não sabia explicar. Ele só sabia dizer que investiu por 2 meses e recebeu 5% de rentabilidade. Fato é que ele vendeu o carro para investir mais, o golpe estourou e ele perdeu tudo. Outro amigo começou do nada a investir em ações. Ora, apesar do investimento em ações ser algo bom e que eu mesmo faço, meu amigo não tinha o menor conhecimento. Sendo assim, ele pegou seu dinheiro e investiu tudo em uma única empresa. Resultado? A empresa não foi bem e ele se deu mal, muito mal. Então, ao investir em determinada aplicação, seja prudente e haja com base no conhecimento. Busque conhecer minimamente o que é o investimento. Você não precisa saber de tudo, afinal, ninguém sabe tudo, mas busque conhecer. Para mim, o que mais funciona é estudar sobre o investimento que estou interessado, investir um pouco de dinheiro e continuar estudando sobre esse investimento. Como eu disse anteriormente, a prática sim faz parte do investimento, mas você não pode partir para a prática sem a teoria. Como Salomão disse, todo homem prudente age com base no conhecimento. Nono princípio para investimentos: se um investimento parece bom demais para ser verdade, provavelmente ele é bom demais para ser verdade. Geralmente, os golpes de falsos investimentos atraem as pessoas que desejam altos ganhos. É devido à ganância de ter um alto lucro que muitos caem em golpes que prometem rentabilidades de 5% ao mês, como eu disse anteriormente. A Bíblia já alertava. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Isso está em 1 Timóteo 6:9. Este princípio bíblico, que também podemos usar nos investimentos, revela que quando alguém tenta lhe vender algum investimento que promete retornos incríveis, você deve tomar cuidado, muito cuidado, pois se é bom demais para ser verdade, provavelmente é bom demais para ser verdade. 10º princípio bíblico: busque bons conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Entenda o que demorei para entender. Você não pode ser um investidor bem-sucedido sozinho. Você precisa de ajuda e do conselho de outros investidores se quiser realmente ter sucesso. Você precisa ter conselhos, seja de um consultor de investimentos qualificado, seja de livros, seja de outros investidores ou educadores financeiros.
os conselheiros vão encurtar a sua curva de aprendizado. Você alcançará mais facilmente e rapidamente seus objetivos. Mas o óbvio precisa ser dito. Busque conselhos com quem realmente sabe investir, ou seja, com quem tem sucesso nos investimentos. Vai por mim, se aconselhar com quem vive apertado e atolado em dívidas não ajuda em nada, só atrapalha. 11º princípio bíblico para investimentos: diversifique seus investimentos. Eclesiastes 11:2 diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Em outras palavras, o versículo está falando: não coloque todos os ovos numa mesma cesta, pois se ela cair, você perderá todos os ovos. Diversificação, essa é a palavra. Investir em vários tipos de ativos aumenta o nível de segurança de seus investimentos. Inclusive, existem diversas pesquisas que comprovam isso. A diversificação evita que você fique excessivamente dependente do desempenho de um único tipo de ativo. Se o valor de um tipo de ativo despenca, os outros ativos de sua carteira podem ter um desempenho melhor. Nesse sentido, segue uma lista de ativos que você pode usar como base de estudos para diversificar seu portfólio. Obviamente, isso não é recomendação de investimento, é recomendação de estudo. Você pode diversificar investindo em ativos de renda fixa, tais como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs. Depois, em ativos de renda variável, como fundos de investimento imobiliário e ações. E, em seguida, você também pode diversificar investindo no exterior, em ações, ETFs, em criptomoedas e etc. Mas não se precipite. Uma coisa de cada vez. Vá aos poucos, aprenda sobre um tipo de ativo, invista nele. Se ele fizer sentido para você, depois você vai estudando outros ativos. 12º princípio bíblico para investimentos de sucesso: não acumule sua riqueza. Certa vez, Jesus disse: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Lucas 16:9. Investir dinheiro e construir patrimônio é maravilhoso, mas você nunca deve guardar tudo para si. Dinheiro acumulado é sinal de uma alma estagnada. Os resultados de seus investimentos devem trazer benefícios para aqueles que te cercam também. Coloque seu dinheiro para trabalhar. Dinheiro parado não faz bem a ninguém. É claro que você precisa ter uma reserva de segurança para casos de emergência. Também é sensato ter uma reserva de oportunidade. Mas, além disso, o dinheiro não deveria ficar estagnado. Ele deve gerar renda para você, sua família e para aqueles que te cercam. Sendo assim, segue algumas opções para você não deixar seu dinheiro estagnado. Crie uma herança, cuide das necessidades dos outros, aproveite um pouco para você, financie projetos comunitários, financie projetos da sua igreja, contribua, oferte e invista no reino. Estes são os 12 princípios bíblicos de investimentos de sucesso. Primeiro, defina seu alvo. Segundo, planeje como chegará em seu alvo. Terceiro, deixe seu alvo visível, bem visível. Quarto, seja incondicionalmente fiel. Quinto, não procrastine. Sexto, seja um bom mordomo. Sétimo, seja paciente. Oitavo, invista somente no que você conhece. Nono, se um investimento parece bom demais para ser verdade, provavelmente ele é bom demais para ser verdade. Décimo, busque bons conselhos. 11º, diversifique seus investimentos. 12º, não acumule sua riqueza. Analise a sua vida financeira, bem como seus investimentos, e veja o que você pode melhorar. Se você acredita que essa mensagem pode ser útil para alguém, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, Facebook e etc. Agora, se você realmente deseja aprender a investir para aumentar sua renda e conquistar a independência financeira, recomendo fortemente que acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela ou o primeiro link na descrição e confira a breve palestra onde apresento 3 chaves para essas conquistas. É só acessar o QR Code ou o primeiro link na descrição. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e vamos prosperar!